Bom dia, bom dia, bom dia. Marcão na área, Sandrinha na área. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, E aí, Marcão, tudo certo? Jó, e você, como é que tá? Ótimo. Bem, hoje eu não tô com maquiagem, hein? Bom, até que ficou bem de maquiagem. Pô, não sei o que aconteceu ontem, hein? Mas vamos que vamos. Bom dia, meu povo. Mais um acordar. Hoje, 24º dia, Boa. às 6h01. A gente abre essa live como forma de agradecimento por mais um dia, pelo presente, né, que a vida nos dá. Estamos acordados, muitos aqui que eu já vi, e daqui a pouco vão estar correndo, treinando ou curtindo sua família. E nada melhor, Ivani aí, nada melhor do que agradecer, né, Marcos? Com certeza, cara. A gente Começar o já dia agradeceu, agradecendo. né? Eu e o Com Marcos, a gente certeza. faz a nossa oração do acordar antes, fazemos nossos agradecimentos e depois continuamos agradecendo, né, Marcos? Com certeza, cara. Sempre tem um motivo para agradecer. É Quanto isso. mais E que, agradecemos, mais motivo aparece para ó, agradecer. até o Pepeu tá na área aí, ó. Jogador, promessa aí do futebol. Que Bom dia a legal, hein? todos. Vamos começar mais uma live. Marcos, se você me permite, gostaria de fazer uma reflexão e com um arquétipo que eu gosto muito, cara, que é sobre a árvore. Eu acho que olhar para a árvore, primeiro que agradecer uma árvore já é uma forma de humildade muito grande, porque dela vem muitas coisas, Uhum. né? O ar que a gente respira, muitos alimentos que a gente come vêm de árvores, né? Mas a analogia que eu gostaria de fazer, que nesse processo de vida que estamos, né? Que passamos, existe coisas que está muito claro. Eu olho para o Marcos, vejo o Marcos, de óculos, camisa, né? Se a gente tiver com o cabelo penteado, despenteado, isso é fácil de observar. O externo é muito fácil de observar. Só que a gente às vezes está caminhando na praia, está correndo e olha uma árvore, também dá para observar o externo, né? A gente vê se numa estação do outono ela está sem folhas, e aí depois começa a primavera e começa a florescer, começa a dar frutos. Assim também é a nossa vida, né? A gente olha ali a forma com que o Cícero está vestido e as pessoas ao observarem, de repente você está com uma roupa de uma marca, está com um relógio, você está com um acessório e de repente esses acessórios são coisas que antes você não conseguia ter e hoje você tem e a visão que você passa para o próximo é que, pô, o Cícero está bem de vida, né? Só que o que acontece? O que a gente tem que olhar primeiro? As nossas raízes, né? Como que tá as nossas raízes? Porque a gente, quando passa a estudar um pouquinho mais sobre árvores, tem tanto aprendizado. E existe árvores, cara, que o solo nem é tão bom assim, e elas aprofundam tanto as raízes delas, para poder chegar ali no nutriente que ela precisa para estar viva, na água que ela precisa para poder estar viva, né? E aí a analogia que eu faço, como que tá as nossas raízes? Em que solo nós estamos? O solo que nós estamos é um solo que é fácil de você se nutrir, de você se hidratar, ou você está num solo que é muito difícil e nessa dificuldade as suas raízes não conseguem aprofundar tanto assim. E aí quando vem as estações, os ventos, como que tá a tua vida? Então, uma reflexão que eu acho gostosa de fazer, porque para quem pensa na visão, naquilo que está um pouco mais distante, para quem pensa em dar frutos, escrever um legado, né, deixar um legado, a gente tem que observar qual o solo que nós estamos e aprofundar as raízes. E como que a gente aprofunda essas raízes? Será que um momento como esse de reflexão é uma forma de aprofundar a minha raiz, para pegar nutriente, não do que está externo, mas do que precisa para estar interno, né? Porque nós somos matérias
matéria, né? E somos espírito. Como que eu alimento o meu espírito, né? Somos mental também. Como que eu alimento a minha mente, né? No externo já ajuda bastante, porque aquilo que eu enxergo, dependendo do que eu tenha de visão sobre aquilo e a percepção de sentimentos sobre o que eu enxergo, já me ajuda muito no meu mental. Mas é o que a gente estava falando ontem, né, Marcos? A nossa visão, ela se limita muito ao que eu estou enxergando neste momento, né? O resumo da live de ontem tem um pedacinho que eu fiz questão de colocar lá sobre o terreno. O terreno é o que você está enxergando. A casa ainda não existe. Tem toda uma construção que é a visão. Pô, a casa vai ser linda, esse processo vai ser lindo. Então, eu trouxe hoje uma reflexão sobre a árvore, porque também, em alguns casos, você vai ver um terreno com uma árvore já grande, mas essa árvore que você está vendo ali grande, já madura, ela não nasceu daquele tamanho. Ela foi cultivada em algum outro local para chegar naquele terreno e ser uma árvore que traz beleza, que traz sombra, que traz um oxigênio mais puro, que possa te dar um alimento. Já pensou nessa nossa função? Para quem que eu posso ser sombra na hora que a pessoa precisa ali, que está muito sol? Para quem que eu posso ser um alimento para aquela pessoa que precisa de uma palavra ou até mesmo do alimento físico? Para quem que eu posso ser uma proteção naquele momento que a pessoa está passando por alguma dificuldade? O simples fato só dela respirar já melhora muita coisa. Que é naquele momento de raiva, de ira, e você chega a dar um abraço aqui, cara, respira. Pensa aqui comigo, você está vivo, você tem esse presente do hoje. Então, a árvore dá para fazer muitas reflexões, talvez a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Mas o meu ponto, e paro por aqui, é em qual lugar tá as suas raízes? E que tamanho essa raiz está? Será que ela precisa crescer mais um pouco? Crescer na fé, crescer na espiritualidade, crescer na questão mental, crescer na parte física? Tudo isso não tem uma ordem, é você ir alimentando cada dia, dia por dia. Então, faça essa reflexão e, Marcos, fica à vontade. Legal. Aproveitando a sua reflexão sobre árvores, sobre raízes, eu estava lembrando aqui, eu tive a oportunidade de visitar algumas vinícolas. E a primeira vez que eu fui numa vinícola me chamou a atenção porque as videiras elas estavam plantadas num solo muitas pedras, né? Você não via terra, via muitas pedras. E aí eu perguntei para a pessoa que estava acompanhando a gente, falei, poxa, mas esse solo assim, com tanta pedra, isso não é prejudicial? Ele falou, não, isso é feito propositadamente. Nós plantamos as videiras nesse solo, porque debaixo das pedras tem a terra. E a raiz dela, quanto mais profunda ela for, quanto mais longe ela for, melhores os nutrientes que ela vai tirar. E aí ela vai alimentar a videira e os frutos serão bons, os frutos serão mais fortes, né? Ela ficará mais forte e os frutos também serão mais fortes. Então isso é feito proposital. E na época que eu visitei essa videira, era inverno e ela estava totalmente seca. E eu falei, poxa, mas ela tá seca e depois ela vai voltar a dar fruta de novo, vai voltar a dar. Ele falou, dá porque quando entra a primavera, começam a sair as folhas, depois vem as flores, das flores vão vir as uvas. E elas são colocadas propositadamente para ficar no sol, para que as uvas fiquem doces. Mas é importante, né, onde você planta as videiras, que o clima seja muito frio, justamente para que ela no inverno ela seque, ela fique só o caule dela, assim, nem os raminhos não tem, eles vão podando tudo, né? Então fica só, parece um T, é muito bonito, assim, sabe? Parece um Y, um T, conforme você queira ver. E você para pensar, ah, vinhos bons, né? Eles surgem geralmente de videiras que estão plantadas em terrenos muito áridos, com muitas pedras, onde a raiz tem que se aprofundar muito, onde o inverno é rigoroso, onde elas acabam secando. E depois você tem um verão também mais forte, e com muita incidência de sol,
para que ela possa dar os melhores frutos, as uvas mais doces, e eles possam extrair toda a fermentação necessária para poder gerar o vinho. Então, aquilo que você falou, das raízes estarem bem profundas, tem tudo a ver, porque se você planta, né, uma videira num lugar onde não tem muita profundidade, ela vai dar fruto, mas os frutos vão ser meio insonsos, não vão dar um bom vinho. Então, a importância de entender que, às vezes, as situações mais difíceis, né, o inverno extremo, o verão extremo, o solo rochoso que tem que aprofundar a raiz, tudo isso faz parte do processo para construir, né, um produto melhor. Você chegar num fruto melhor e ter um produto final melhor. E na vida da gente é assim também. Às vezes, nós somos colocados em solos áridos, onde nós temos que aprofundar as nossas raízes. Nós somos colocados a situações extremas, né, onde tem, às vezes parece que a gente vai secar, vai sucumbir, né? Mas depois, quando vem a época certa, nós florescemos e os frutos, logicamente, vêm melhor. Então, acho que tem muito a ver assim com o que você estava falando, nessa questão de entender, né, que tudo faz parte de um processo. Como nós somos uma tríade, né, corpo, mente e espírito, muitas vezes aquilo que nós não entendemos agora, por que nós precisamos aprofundar as raízes, por que nós precisamos passar por esses momentos, né, mais extremos, vai fortalecer o nosso espírito, para que o nosso espírito possa evoluir. Não é a mesma coisa atividade física, quando nós corremos, nós levamos o corpo muitas vezes a um estresse para poder ganhar resistência, levamos a um extremo para poder ganhar resistência, para poder chegar no nosso objetivo, que é fazer uma maratona, uma outra maratona, o que seja. Mesma coisa, isso também precisa ser para o nosso espírito. Agora, o que vai realmente determinar o sucesso desse processo todo é a nossa mente, é aquilo que a gente está carregando, porque a partir do momento que eu entendo que isso é um processo e que isso vem para o meu melhor, para extrair aquilo que eu posso dar de melhor, eu começo a levar a vida com mais serenidade, com mais tranquilidade, sabendo que tudo isso vai fazer com que eu seja uma pessoa mais evoluída, né? Um espírito mais evoluído. E basicamente essa que me veio ouvindo você falar essa analogia. Que legal, Marcos. E é legal que é bíblico, né? Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não me recordo, eu não sou muito bom em gravar o capítulo, os versículos, mas eu memorizo muito pelas histórias, né? E Sim, tem a parte onde as sementes caem em terrenos bons, né? E rapidamente ela aprofunda a raiz e vai dar frutos. Tem sementes que caem em meios espinhos e ela tá num terreno bom, só que no local que não é tão legal, porque quando ela começar a crescer, ela vai morrer também porque ela vai ser pressionada pelos espinhos. E sim. tem aquela que cai num terreno que não dá para nascer mesmo, porque ela não consegue aprofundar a raiz, né? Então essa reflexão também é maravilhosa para gente, porque como você bem trouxe, eu mentalmente, né, e consciente hoje que somos, cara, será que realmente aqui é o meu lugar? Será que eu aprofundar a minha raiz aqui, ficar muito tempo aqui nesse ambiente, quando for para dar frutos, será que eu vou dar frutos mesmo? Será que eu não estou em meios espinhos? E essas escolhas são totalmente nossas, cara. Os É a lugares onde estrada a que a gente gente decide pegar, né? Que nós Exato, falamos né? essa semana. Então, assim, cara, onde que eu quero plantar hoje? E assim, o legal nosso é que a árvore, ou ela só vai sair de um lugar se alguém tirar, Sim. né? Ela tem ali, ela foi plantada num lugar. E dali ela tem que sobreviver da forma com que ela vai buscar. Então tem raízes que são, cara, 10 vezes maiores do que as árvores. E nós? Só que nós temos a possibilidade de mudança, né? De, cara, esse terreno não tá bom, aqui não é o meu lugar, eu não tô dando frutos aqui, então eu vou me mudar. E assim, não estou falando isso literalmente, né? Assim, de você toda hora estar mudando de lugar, de casa, de emprego, de relacionamentos. Mas veja bem, passe um tempo nisso, né? Retire o máximo do solo que você está para saber se não é, se o solo é bom e você que está enxergando
né? O que você está vendo ali, de repente, não é o que você está vendo, né? Porque a gente também tem uma pressa muito grande e a pressa ela não é tão amiga do resultado final, Sim, né? Já falam que a pressa é inimiga da perfeição. O exato. único perfeito para mim, no meu ponto de vista, é Deus. Então, se a pressa é inimiga da perfeição e a perfeição é Deus, logo a pressa é amiga de outra situação, né? Então, a gente tem que observar também isso. Tem momentos que a gente tem que ter a inteligência de falar, cara, não, aqui é o meu lugar, só que eu preciso viver esse processo árduo, minha raiz precisa penetrar essas pedras para chegar lá nos nutrientes, nas águas, e daqui a pouco começar a nascer os galhos maiores para que dê frutos. Né? Sim, Isso é um processo que acontece no esporte, no trabalho, nos relacionamentos, né? Acontece e a gente vê isso todos os dias. Agora tem aquela questão de realmente, você está ali frequentando uma galera que só pensa em fazer coisa errada, só pensa o mal do outro, só reclamam da vida, não para um minutinho para agradecer, não para um minutinho para fazer uma leitura, não para um minutinho para orar, para meditar. Cara, com certeza esse é um terreno que você precisa mudar. com Porque mesmo que certeza. você seja uma árvore forte, você vai secar e talvez você não tenha forças para depois continuar. Exatamente. Então, é com essa reflexão que a gente convida todos vocês a estarem conosco todos os dias, às 6h01, para esse acordar, para uma reflexão nova, para aquilo que, né, o nosso espírito capta aí no oxigênio da vida e a gente possa materializar isso em pensamentos, em reflexões, para que o nosso dia seja o melhor possível, né, Marcão? É isso aí, cara. É isso aí. Um dia é melhor Então do que o amanhã outro. estaremos aqui, né, Marcão, de novo, às 6h01, 6h01. estaremos Hoje aqui que é a 20ª. Oi? para ficar 1% melhor por dia. Só É isso 1%. aí, é só aí, é só isso que precisa. Às vezes a raiz só precisa ir um pouquinho mais fundo para alcançar ali a água que estava faltando, É isso aí. o nutriente que estava faltando. Não somos nada, gente. Nada do que você já tem. É um caminho, é um processo. Talvez a gente consiga, num exemplo, numa palavra, conectar você àquele nutriente que você precisava para hoje fazer o seu dia diferente, Com né? certeza. E esse é propósito, onde a gente não faz só por nós e fazemos por mais pessoas. É isso aí. Vai chegar o momento de cada um, né? O nosso tem sido todos os dias é o momento para a gente agradecer. Isso é imprescindível, é inegociável, né, Marcão? Com certeza. A gente pode dormir mal, mas a gente acorda feliz da vida para agradecer até pelo aquilo que a gente achava que era mal e quando a gente vai ver, precisava que acontecesse para que hoje a gente tivesse esse 1% melhor. Com certeza. E aí é nisso que a gente vai tirar nossa fotinha aqui para postar o resumo feito. Boa. Já já o resumo tá na comunidade, né? Tá aí na bio. E quem, além de ter escutado, quiser ter isso escrito para anotar alguma coisa, vai estar lá já já. Às vezes demora um pouquinho porque é tanta coisa que acontece, a pequena já está aqui acordada já. Mas sai, gente, sai. Mas Tá, isso. sai. E amanhã tem outro tema que Deus colocar no nosso coração, não tem nada programado, às vezes começa o Marcos, às vezes começa eu, um ajuda o outro, e assim Vamos embora. caminhamos. É isso aí. É isso aí. Irmão, gratidão pela tua vida, Gratidão, irmão. Gratidão. Um excelente ótimo domingo a domingo. todos e até Um ótimo amanhã. domingo. Um ótimo domingo para todos. Beijão aí, Cis. Tchau, tchau. Valeu, valeu, meu irmão.